Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.sherbet.com/servo de Deus Cláudio Martins, facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te dar a vida eterna. Nosso Deus seja eternamente louvado. Hoje é dia 26 de fevereiro de 2014. E após a oração, Deus me trouxe uma palavra no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 18. É o vaso do oleiro. Diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro à casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Até aqui. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está a tua santa e fiel palavra, meu Deus. É a tua própria boca aqui, meu Pai, este livro santo. Senhor, fala conosco, nos ensina e nos instrui pelo caminho que nós devemos andar. Nos santifica a cada dia e nos purifica de todo o pecado. E abençoa aqueles que estão ouvindo esta mensagem. E salva, meu Pai, pelo teu poder, pela tua mão graciosa e poderosa. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. O profeta Jeremias é mais um dos profetas que Deus escolheu. Um homem de Deus, Jeremias, quando ele foi chamado, ele dizia que ele era uma criança. E Deus pediu para que Jeremias não dissesse que era uma criança. E Jeremias foi escolhido desde o ventre da sua mãe para pregar a verdade, para pregar o Evangelho no tempo dos reis, para pregar a palavra. O Evangelho, as boas novas, veio no tempo de Cristo, João Batista. Mas as boas novas, a profecia e a palavra de Deus era a palavra de repreensão. Era a palavra que Deus mandava através dos anjos. Os anjos que enviavam as mensagens de Deus, a parte de Deus. Os anjos mensageiros. E Jeremias foi escolhido para levar a palavra. Uma palavra que não era fácil de Jeremias pregar. E Jeremias sofreu, foi preso dentro de um calabouço. Jeremias não pôde casar, não teve mulher, não teve família. Então ele sofreu muito na terra. Ele é chamado de o profeta chorão, porque ele clamava pelas nações e as nações não se convertiam dos seus maus caminhos. Mas Jeremias foi um pregador do juízo de Deus. O povo ele é tendencioso a abandonar o caminho do Senhor e começa a viver nos seus próprios caminhos. Quando Deus criou o homem no jardim, pôs no jardim do Éden, diz a Escritura que o próprio Deus colocou o homem ali e a mulher no jardim do Éden. Deus deu tudo para eles. Todas as árvores frutíferas que enchiam seus olhos, que satisfaziam os seus desejos da carne, Deus concedeu a eles. Mas Deus, ele deu somente uma ordem para que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus sabia que o dia que eles comessem, eles iriam morrer. Agora Deus colocou aquela árvore ali, justamente para experimentar
para provar se realmente eles eram fiéis a Deus. Porque Deus, quando Ele criou o homem e a mulher, Ele deu o livre-arbítrio. Deus não obriga ninguém a servir a Ele. Ele deu o livre-arbítrio. E Deus deu a vida, fez o homem, soprou nele fôlego de vida, fez a mulher para ser a sua adjutora. Mas por causa desta transgressão, eles foram expulsos do paraíso. Foram expulsos. Mas mesmo assim a misericórdia de Deus não se apartou deles. Eles perderam a comunhão com Deus, mas a misericórdia de Deus não se apartou deles. Tiveram filhos, primeiros filhos foram Caim e Abel. E Adão e Eva também tiveram mais filhos do que Caim e Abel. Aí aconteceu o primeiro homicídio, né? Mas a misericórdia de Deus é tão grande. Depois de Adão e Eva, veio as gerações na terra, né? A maldade lá em Gênesis 6. E tudo quanto é o pensamento do homem era só má, continuamente. E Deus usou Noé para destruir os moradores da terra com o dilúvio, com a água, né? E Noé foi salvo e sua família. E cada par de animais, foram 8 pessoas. E aí a geração foi indo. Depois a geração de Noé, sua família toda, procriaram, né? Multiplicaram-se. E daí então veio surgir, a geração foi indo, chegou no tempo de Moisés, antes foi Abraão, né? Depois Abraão. No caso de Abraão, Abraão tentou negociar com Deus na cidade de Sodoma e Gomorra. E Deus falou, se tivesse 50 justos lá, Deus não destruiria os 50 justos, a cidade por causa dos 50 justos. Mas só tinha o justo Ló e as suas filhas e a sua mulher, que infelizmente virou estátua de sal no caminho. Mas Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado do homem. Era muito pecado, era muita maldade. Porque se a gente vê algum mal perto da gente, vamos colocar um exemplo, dentro da nossa casa, se existir algum mal, alguma coisa errada, a gente não vai deixar a coisa viver daquele jeito, a gente vai tomar alguma atitude. Nós temos que tomar alguma decisão. Não vamos deixar o mal dominar e vencer nossa casa, nosso lar, destruir. E foi o que Deus fez. Deus, ele vê todas as coisas do céu. Os olhos do Senhor, diz a Escritura, que percorrem por toda a terra. Ele sonda, Deus sonda os maus e os bons. Ele olha, ele contempla do céu os maus e os bons. Mas os olhos do Senhor, eles repousam sobre o justo. Ele ouve a oração do justo. Mas aquele que vive numa situação que não agrada a Deus, pecado, ele perde todos os benefícios de Deus, a ajuda, o socorro de Deus, as suas bênçãos. Porque Deus é justo. Deus é justo, é santo. Não há sabedoria nem inteligência contra Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é sábio. Deus é muito sábio. Mas diz a Escritura que o Espírito de Deus, ele tem ciúmes de nós. Mas não é um ciúmes humano, é um ciúmes porque Deus criou nós nessa terra aqui. Ele criou o ser humano para louvar a Ele, para adorá-lo, para engrandecê-lo. Deus não criou o homem para viver no seu bel prazer, para alimentar-se a si mesmo, os seus próprios desejos. Mas Deus criou o homem para adorá-lo, para reverenciar a Deus, para dar graças a Deus por tudo. Deus criou o homem para o seu louvor, para a sua glória. Nós somos apenas homens, seres humanos mortais, mais nada do que isso. A palavra de Deus diz no livro de Apocalipse que os anjos, eles louvam a Deus 24 horas, os anciãos nos céus, os anjos, e dizem: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, é o Deus Todo-Poderoso. A terra está cheia da sua glória. E os anjos dos céus louvam a Deus. Eles enaltecem, eles glorificam a Deus. Diz as Escrituras que os serafins, eles encobrem o rosto na presença de Deus. É muito resplendor, é muita glória. Diz a Escritura que a terra está na palma da mão de Deus, que a própria terra, o globo terrestre inteiro.
ele está na concha da mão de Deus, na palma da mão de Deus. Tão grandioso que esse é nosso Deus, onipotente, onisciente, onipresente, é o Deus Todo-Poderoso. E o povo de Israel começou a se afastar de Deus, um povo que Deus separou, um povo que Deus tirou deste mundo, abençoou, prosperou, transformou, justificou. E o povo começou a se afastar de Deus e começou a dar glória para outros deuses que não eram o Deus vivo. Começaram a atribuir os seus benefícios que receberam, as suas propriedades, os seus bens materiais. Começaram a engrandecer os deuses que existiam na época, os deuses que não valem nada, os deuses de metal, de gesso. Sabe, esses deuses que não valem nada. E começaram a engrandecer esses deuses, e cada um seguir o seu próprio caminho, cada um seguir a sua própria vida, o seu próprio pensamento, as suas vontades, e abandonaram o manancial das águas vivas, que é o nosso Deus. E Deus enviou o profeta Jeremias, e pediu para que Jeremias fosse à casa do oleiro, onde faziam vasos, onde faziam os vasos para uso. E o vaso na mão do oleiro se quebrou. Deus mostrando para Jeremias que nós somos como um vaso de barro na mão de Deus. Que nós somos seres humanos mortais, somos carne. E Deus pode nos quebrar. Deus pode nos fazer de nós um vaso de honra na sua presença. Deus, Ele quer transformar a tua vida. Ele quer moldar você. Ele quer te lapidar e fazer de você um vaso de honra para o seu uso, para que Deus possa te usar, para levar as boas novas do Evangelho, para fazer a sua obra, para que o Pai seja glorificado nesta terra. Nós temos que produzir bons frutos, nós temos que fazer boas obras, nós temos que servir ao nosso Deus. De todo o coração nós devemos amar a Deus, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso ser, e o nosso próximo como a nós mesmos. Então Deus mostrou para Jeremias que ele pode transformar a vida de qualquer um. Só que ele pôs uma condição no versículo 7. Ele diz: no momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei ao mal que pensava fazer. Então, quando a pessoa ela volta para Deus, Deus se arrepende do mal que ele planejava fazer. Do mal. Porque Deus é o Criador da terra. Ele tem o direito de fazer o que Ele quer. Nós somos nada. As nações para Deus são como um pingo dentro de um balde de água. Nós não somos nada para Deus. É Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida. É Ele que engrandece, é Ele que empobrece, é Ele que levanta o abatido, é Ele que humilha o soberbo. Todo o poder está na mão do Altíssimo. E é Ele quem faz todas as coisas. Mas sabe o que desagrada mais a Deus? É quando o homem não tem a humildade de reconhecer o Deus Todo-Poderoso, que manda as chuvas dos céus todos os dias no seu tempo. Eu falo todos os dias, modo de falar, mas o Deus vivo que manda as chuvas dos céus no seu tempo. O homem vai lá na terra, ele planta, ele pega a semente com as suas máquinas e lança a semente na terra, ele ara a terra, ele trabalha a terra, ele coloca o adubo na terra, ele faz a sua parte, mas aquele alimento ele só vai crescer quando Deus envia a chuva, quando Deus faz com que o sol venha nascer, venha brilhar, venha alimentar essas plantações. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, nós não teríamos nada para se alimentar neste mundo aqui. É Deus que dá a chuva. Ele diz nas Escrituras, o Senhor Jesus, que Deus faz com que o sol, o seu sol, nasça sobre os justos e injustos. Deus envia as chuvas dos céus. Deus envia o sol. É Deus que cuida de nós. Não é o nosso próprio braço. É Deus quem deu a matéria-prima. Se nós podemos tomar um copo de água,
É porque nós temos a saúde para tomar a água. E quem não pode tomar um copo de água? Quem está fazendo algum tratamento médico, ou às vezes está numa máquina fazendo hemodiálise, os seus rins pararam e não pode nem tomar a água. Às vezes tem que só molhar a boca com um copo de água, meio copo de água, o dia inteiro. São pessoas que sofrem muito nessa situação. Eu quero dizer que Deus, Ele quer de nós a obediência. Ele quer que nós reconhecemos a Ele como nosso Deus, como nosso Senhor. Mas não basta somente reconhecermos a Deus e não tomarmos uma posição de nos voltarmos para Ele. Nós temos que nos voltar para o nosso Deus. É se humilhar diante de Deus, ver o sacrifício que o Senhor Jesus fez por cada um de nós. Deu a vida por nós. O Senhor Jesus veio do céu. Ele deixou a sua glória de rei no céu e se fez homem mortal. Ele veio como o verbo, a palavra viva, e ele encarnou no ventre de uma mulher chamada Maria, a mulher que era virgem, escolhida por Deus para gerar o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. E nasceu o menino Jesus. E aos 30 anos ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão e começou a anunciar o Evangelho depois de passar 40 dias no deserto, na tentação, sem comer. 40 dias. Uma vez, o Senhor Jesus estava no monte. Ele estava naquele monte da aflição. Eu não sei se é o Monte das Oliveiras. É o Jardim de Getsêmani. Jesus estava no Getsêmani, um dia antes dele ir para a cruz. Ele foi a um lugar a sós orar, e a sua aflição, a sua dor era tão grande, que o seu suor se transformou-se em gotas de sangue. O suor de Cristo, ele se transformou em sangue. A aflição do rei era tanta, o sofrimento de Jesus, saber que ia para a cruz, ia carregar os nossos pecados, ia carregar as nossas dores, as nossas doenças. E lá em Isaías 53 está escrito que o Senhor Jesus, ele não era uma boa aparência, ele não tinha boa formosura, ele era um homem de dores, um homem sofrido. Ele não atraía as pessoas com a sua aparência, com a sua beleza, ele não tinha beleza. Jesus era um ser humano que era desprezado por muitas pessoas. Os fariseus interrogavam a Jesus e tentavam achar alguma coisa para acusar o mestre. Porque Jesus não era um Dom Juan, não tinha uma boa aparência, nem formosura, mas era um homem experimentado nos trabalhos. Diz que ele era como raiz de uma terra seca, lá em Isaías 53. E o Senhor Jesus não deixou a cruz, ele não deixou o sofrimento que o esperava naquela cruz. E no monte do Getsêmani, no jardim de Getsêmani, ele estava lá, quando ele voltou para ver os seus discípulos, eles estavam dormindo. Aí ele foi, orou novamente, e voltou novamente, seus discípulos estavam dormindo de novo. E ele disse, ao menos 1 hora não pudesse vigiar comigo, vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E pela 3ª vez o mestre foi e orou mais uma vez. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia seja como tu queres e não como eu quero. Jesus não abriu mão. Ele foi até o fim, para a cruz. Ele foi cuspido no seu rosto, foi esbofeteado, foi chicoteado nas suas costas. Suas costas foram cortadas, dilaceradas pelos chicotes. Jesus sofreu. Ele foi como um cordeiro, mudo para o matadouro, como uma ovelha perante os seus tosqueadores. Mas ele não abriu a sua boca. Diz a Escritura que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Por isso diz a Escritura em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos que buscar a Deus,
se humilhar diante do Deus vivo. Deus, ele tem o melhor para nós. A gente não consegue enxergar. A gente acha que Deus é radical e Deus realmente é radical. A gente acha que se nós fizermos a vontade de Deus, vamos se tornar pessoas habitoladas, pessoas fanáticas, pessoas estranhas. Não. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Os pensamentos de Deus não são os nossos. São elevadíssimos, são altos. Este mundo aqui é passageiro. O homem, ele chega aqui neste mundo há 70, 80 anos, já é canseiro e enfado. Se chegar um pouco mais, 90, 100, cento e pouco, o final dele é sepultura, é morte, e acabou. Mas e a vida eterna? E a eternidade que Deus quer te dar e me dar? Vai deixar ela por nada? Por uma vida, uma aventura aqui neste mundo? Nós somos vaso na mão de Deus. Ele pode fazer de nós o que Ele quer. Deus pode fazer de nós o que Ele quiser. Mas Deus é misericordioso. Por isso Ele enviou os seus profetas, como um deles foi Jeremias, outro foi Ezequiel, outro foi o profeta Isaías, o outro foi o profeta Jonas. Deus enviou Jonas para uma cidade chamada Nínive, e Deus já tinha sentenciado aquela cidade, que Ele ia destruir aquela cidade, os moradores, por causa do pecado. E Jonas não queria pregar naquela cidade. Ele tinha medo porque os homens de lá eram maus, eram homens muito ruins mesmo. E ele acabou fugindo, comprou uma passagem num navio rumo a Tarsis. E daí o navio, Deus enviou uma tempestade e ali não teve como Jonas se esconder mais. Todos viram que era por causa de Jonas que estava tendo aquela tempestade. E daí lançaram Jonas no meio do mar, imagina aquele mar agitado. E lançaram Jonas no mar e um grande peixe engoliu a Jonas. E ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Até que ele se humilhou lá dentro do fundo do peixe. Ele disse que era do inferno, que no inferno ele estava, bem no inferno, um lugar terrível. E ele suplicou a misericórdia de Deus. Ele se humilhou diante de Deus. E Deus fez com que o grande peixe vomitasse ele na praia. E daí ele voltou para a cidade de Nínive e anunciou só uma frase. E o povo se arrependeu. Diz que até os animais se jejuaram, as crianças jejuaram, até o rei de Nínive jejuou, se vestiu de pano de saco e cinza. Sabe o que é isso? Ele se humilhou diante do Deus vivo. Ele não foi arrogante igual Nabucodonosor. Ele se humilhou, porque Nabucodonosor, ele era arrogante, e Deus fez com que Nabucodonosor comesse capim como animal, e cresceu pelos no seu corpo. Está lá no livro de Daniel. E o rei de Nínive se humilhou de pano de saco e cinza. Jejuaram, e Deus teve misericórdia dos moradores de Nínive. Eram 120 mil pessoas. E Deus os perdoaram. Salvou aquela cidade. Deus teve grande misericórdia daquele povo. E é assim Ele quer ter de você. Ele tem misericórdia de você. Ele quer transformar a sua vida, Ele quer te moldar, te lapidar, fazer de você um vaso novo, um vaso de honra para o seu uso. Deus enviava os seus profetas, que era para fazer com que o povo se voltasse para Deus. A gente vê aqui a continuação, no versículo 8, ele diz assim: se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que falar de uma gente e de um reino para edificar e para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Então Deus, Ele quer que nós melhoremos os nossos caminhos e as nossas ações. Deus, Ele quer nos transformar, Ele quer que nós sejamos pessoas agradáveis a Ele. Pessoas de lábios puros, pessoas de mentes puras,
um casamento puro, um lar puro, santificado. Agradar a Deus, nós devemos largar os vícios, deixar a idolatria. Então toda a Escritura aqui tem os ensinamentos do nosso Deus, e Ele nos mostra pela palavra, ali se você ler no Novo Testamento, as 13 epístolas do apóstolo Paulo, ali fala tudo como nós devemos proceder, o que Deus realmente quer que nós façamos. E diz lá numa das cartas de Paulo, que a vontade de Deus é a nossa santificação. Santificação significa separação do mundo. Pessoas separadas do mundo do pecado, transformados, livres desse mundo. Ou seja, a gente não vive mais segundo o conselho do mundo, mas segundo os conselhos de Deus. A partir do momento que a gente entra no reino de Deus, existem as leis de Deus, existe a palavra de Deus que nos ensina. E a palavra de Deus, ela vai nos moldando, ela vai nos limpando, ela vai nos transformando e nos santificando a cada dia. Aí nós temos que ir para a casa de Deus, temos que buscar o nosso Deus na casa do Pai. É na casa do Pai, é lá que Deus vai falar contigo. É na casa de Deus. Você vai lá na casa do Pai como você está. Se você fuma, pode ir do jeito que você fuma, bebe, vai do jeito que você está. Do jeito que você está, você vai na casa do Pai. Ele diz que é Ele que vai transformar o vaso, não é você. Não sou eu que vai transformar com a minha palavra este vaso, mas é Deus que vai fazer de você um vaso de honra na sua presença. Ele diz lá em Mateus 11, 28, vinde a mim vós que estáis cansados, sobrecarregados, ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Então é Deus que vai transformar a tua vida. A partir do momento que você tomar uma posição, falar, hoje eu vou na casa de Deus, eu nunca entrei nessa igreja, hoje eu vou lá. Se humilhar diante de Deus, na casa do oleiro, lá que Ele vai falar com você. É na casa do oleiro. Mesmo que você está fumando, mesmo que você está vivendo num relacionamento aí que não é agradável, num serviço que não é honesto, então vai do mesmo jeito que você está. É Deus que vai transformar a tua vida. É o Senhor que vai te fazer de você um vaso de honra para o seu uso. Ele é o oleiro. É Ele que vai trabalhar nessa massa. É Ele que vai trabalhar na sua mente. É Ele que vai mudar os seus pensamentos. É Deus que vai mudar os seus pensamentos. É o Senhor Jesus que vai transformar a tua vida. Certa vez o apóstolo Paulo, antes ele se chamava Saulo de Tarso. Ele era um soldado, fariseu, e ele perseguia os cristãos. Ele perseguia os cristãos e matava. Certa vez, o Senhor Jesus apareceu para Saulo de Tarso no caminho de Damasco, uma cidade. E quando Saulo viu aquela luz, que era Jesus Cristo, ele ficou praticamente cego ali, com aquela luz. Ele ficou cego. Ele caiu do cavalo, ficou cego. E segundo as Escrituras, Saulo perseguia a igreja de Deus. E o Senhor Jesus disse, agora você vai saber, Saulo, o que é sofrer por causa do meu nome. E aí Saulo de Tarso foi convertido, e depois o nome dele foi mudado para Paulo de Tarso. E o Senhor Jesus o converteu, transformou. O apóstolo Paulo, ele escreveu as 13 cartas para a igreja, apóstolo Paulo missionário, pregou o evangelho, viveu mais preso do que livre. Sofreu perseguições e muitas. Foi apedrejado, foi chicoteado, foi preso em vários lugares. A última prisão dele foi em Roma e viveu a vida inteira preso lá. Um certo tempo, preso. Numa casa, mas preso. Ele terminou preso. Mas todavia ele foi salvo. Porque ele se arrependeu dos seus pecados. E ele foi um grande pregador do evangelho. Foi transformado quando Jesus apareceu na vida dele. Então é o Senhor Jesus que vai transformar a tua vida. Esta palavra hoje que você está ouvindo, ela vai te dar vida. Esta palavra aqui, ela não vai voltar vazia para Deus. É como a chuva. A chuva quando desce do céu, quando Deus manda, não é São Pedro que manda a chuva, é o próprio Deus vivo que manda a chuva.
E quando Deus vivo manda a chuva, ela não torna para ele vazia. Ela vai prosperar naquilo pelo qual ela foi enviada. Nada que Deus faz nesta terra, nada que Deus faz é por acaso. Tudo que Deus faz tem fundamento. Tudo. Diz a palavra de Deus que Deus criou até o ímpio para o seu dia mau, para o mal. Entendeu? Então tudo que Deus faz tem fundamento, nada é por acaso. Diz a Escritura também que todas as vozes, não tem nenhuma voz que não tenha sentido nesse mundo. Tudo nesse mundo aqui tem um significado, tem um sentido. Nada aqui é em vão. Se você está ouvindo essa palavra hoje, não é por acaso que você está ouvindo essa palavra. Não é em vão. É porque Deus que trouxe você para ouvir essa mensagem, porque Ele quer falar com você, Ele quer transformar a sua vida. Ele quer mudar a sua vida. Então essa palavra, ela vai produzir resultados na sua vida. Talvez não seja agora, mas vai ser no futuro. É uma semente plantada no teu coração e com o tempo ela vai crescer. A semente, quando você planta na terra e você rega ela, você não vê ela crescer, mas ela cresce. Então essa palavra, ela vai crescer dentro do teu coração, ela vai transformar a sua vida. Você quer ver dias felizes na tua casa, na tua vida? Você quer ter tempos de paz na tua vida? Uma família abençoada, com paz dentro do teu lar? Sem contendas, sem brigas, sem confusões? Vem para o Senhor Jesus. Vem como você está. Vem para Cristo Jesus. Ele vai transformar a tua vida hoje. Ele vai te moldar, a fazer de você um vaso de honra. Ele é o oleiro e você é o vaso. E Ele quer transformar a tua vida. Ele quer aplanar os teus caminhos. Quem pode endireitar aquilo que Deus torceu? Ninguém. Mas Ele pode endireitar. Ele quer endireitar. Se você abrir a porta do teu coração hoje, Ele vai entrar, Ele vai cear na tua casa, Ele vai fazer morada dentro de você. Jesus é real, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é o Todo-Poderoso. Ele deu a vida por ti. As demais coisas, Ele vai acrescentar na tua vida. Talvez hoje você esteja ansioso, preocupado com alguma coisa. Mas busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busca o Senhor Jesus. Busca o Salvador, que as demais coisas serão acrescentadas. Ele vai te ensinar a pescar. Certa vez, o Senhor Jesus apareceu para Pedro, e Pedro estava pescando, e a noite inteira, pescando, não apanhou nada. E o mestre deu uma ordem para Pedro: lança a rede em tal lugar ali. Ah, mas pescamos a noite inteira, como é que vamos pescar com peixe agora? Lança a rede, lançou a rede, e apanharam a rede cheia de peixes. Quando Jesus foi ressuscitado, depois de ressuscitado, Ele apareceu novamente na praia. Parece que já era a terceira vez que Ele apareceu, né? Depois da ressurreição. E Ele apareceu na praia, e Pedro estava pescando, e a noite inteira eles não conseguiram apanhar peixe de novo. E o Senhor Jesus chegou no finalzinho de novo ali, e deu uma ordem para que eles lançassem a rede. E lançaram a rede. E apanharam 153 grandes peixes. Então, onde o Mestre está, as bênçãos também estarão. Diz a Escritura que as bênçãos do Senhor, elas nos alcançariam. É elas que nos alcançam. Quando nós somos obedientes à palavra de Deus, quando nós honramos a Deus com as nossas vidas, honramos a Deus com as nossas obras, com os nossos frutos, Deus nos abençoa, Ele faz com que os nossos celeiros venham a transbordar. Ele diz que é o nosso pastor e nada nos faltaria. É Deus que supre as nossas necessidades. Mas para que nós possamos ter elas, as bênçãos de nosso Deus, devemos fazer primeiro a sua santa vontade. Nos sujeitamos a Deus. O apóstolo Tiago diz que nós temos que nos humilhar diante da potente mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Então no tempo de Deus é que Ele vai nos exaltar, no seu tempo. Tudo é no tempo de Deus. Primeiro nós devemos lançar as nossas ansiedades sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Como Ele cuida dos pássaros, Ele cuida de todos nós.
Deus, Ele quer te dar a vida, a verdadeira vida, uma vida limpa, uma vida transformada, uma vida de paz dentro da tua casa, a vida de paz com seu esposo, uma vida de paz com a tua esposa, uma vida de paz com os teus filhos, uma vida de paz com os teus vizinhos. E não vida de guerra, mas uma vida de paz. Lógico, nós teremos momentos neste mundo aqui de aflições também, de tristeza, mas com Jesus nós teremos paz. Ele diz assim: no mundo tereis aflições, passais por aflições, mas para que tereis paz em mim, para que tenhais paz em mim. Então em Jesus nós teremos paz, ainda que a terra se mova, os montes se movam do lugar. Deus guarda o seu povo. O guarda de Israel não dorme e não tosqueneja. Então Deus enviou o profeta Jeremias à casa do oleiro para mostrar como Deus faz as coisas. O seu poder de transformar uma vida, como uma vez o Senhor Jesus apareceu na cidade de Gadara, e havia um gadareno, um jovem lá que dormia nos cemitérios, vivia lá, aprisionado pelo diabo. E o Senhor Jesus, quando apareceu naquele lugar, os demônios já se manifestaram com raiva. Por que veio nos atormentar? Falou para Jesus. E o Senhor Jesus repreendeu aqueles demônios, falou: não, se vai nos mandar embora, então manda nós para aqueles porcos ali. Não manda nós para o abismo, não. E o Senhor Jesus permitiu que eles fossem. Permitiu que eles fossem para os porcos. Mataram um monte de porcos depois. Aí sumiram de lá. E provavelmente voltou para os moradores de Nínive, daquela cidade, né? Gadara. Mas o jovem lá foi liberto. O jovem gadareno foi liberto. Então você vê a transformação que Deus faz. É uma obra de Deus. Ele quer libertar você, meu ouvinte, do império das trevas. Esse mundo aqui jaz no maligno. Esse mundo aqui é governado pelo pai da mentira, que é o diabo. Ele quer mentir para você, ele quer dizer para você que o que eu estou falando aqui é mentira, que o que eu estou falando aqui não vai acontecer, que o que eu estou falando aqui é em vão. Ele está dizendo para você isso aí, mas não é. A palavra de Deus é a verdade. O diabo é o pai da mentira. Ele quer fazer o quê? Ele quer fazer com que você fique preso nas mãos dele, nas garras imundas dele, para depois te levar para o inferno. É isso que ele quer te fazer, ele quer te enganar. Ele é o enganador, o mentiroso. É o pai da mentira. Jesus falou que o diabo não fala a verdade. Tudo que ele fala é mentira. Tudo que o diabo fala é mentira. Mas o que eu estou falando aqui para você é a verdade. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus vivo. E ele quer te dar a vida. Ele quer fazer com que você se desprenda do império dele, do império das trevas. Ele quer fazer com que você seja livre, livre, como ele livrou o gadareno. Pensa bem, essa vida que você quer para você, quantos anos que você está nessa vida? Quanto tempo com esse casamento frustrado, casamento destruído, brigas todos os dias? Quanto tempo você quer viver assim? Decida hoje. Hoje Deus fala contigo, vai para a casa do Pai, vai na casa do oleiro e Ele vai falar com você. Deus é misericordioso, Ele tem vida de abundância para te dar. Ele quer salvar a tua alma, Ele quer te abençoar nesta terra. Oremos a Deus nesta hora. Senhor Deus de Israel, Pai de misericórdia é o Senhor. Deus poderoso e forte, aqui está, meu Pai, a Tua palavra, e que esta venha falar mais e mais pelo Teu Santo Espírito, meu Pai, a esta vida que está ouvindo esta mensagem. Meu Deus, transforma esta vida, salva, Pai, porque é a Tua vontade salvar. Livra do mal, Senhor, e transforma esta vida como o Senhor fez na vida do jovem gadareno. Deus, abre os olhos deste que não enxerga, abre os ouvidos deste que está surdo, meu Pai. Transforma esta vida, Senhor, pelo Teu poder, meu Pai, do Teu Santo Espírito, ó Deus. Entra, meu Pai, dentro deste coração, meu Pai, e abre os seus olhos, meu Deus, e transforma, ó Deus verdadeiro e santo. Transforma, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Ó Senhor Jesus, eu entrego esta vida em Tuas mãos, Senhor Jesus, e que o Senhor venha transformar esta vida, meu Pai, e que o Senhor venha transformar esta vida, Senhor Jesus.
e libertar do império das trevas e salvar em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Deus te abençoe, meu amado e minha amada.